Olá, olá, aqui é a Coitada Pérez. Gente, eu vim falar com vocês um pouquinho do que é o Minha Casa Minha Vida. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, à 1 da manhã? Porque, acredite ou não, no meio dessa quarentena, eu tenho estado ocupada. O pessoal tem ligado, tem mandado o WhatsApp interessado em um lançamento que eu estou trabalhando na região de Itaquera. E também tem uns outros empreendimentos aí que eu trabalho, mas a maioria está focando nesse projeto específico. Bem, então 1 da manhã com a parede cor-de-rosa, que tem alguns desenhos ali atrás, que eu preferi deixar no particular, são desenhos da minha sobrinha. E durante o dia tá bem corrido também. E também tem a Luna latina, a Pitucha, tem a gata miando, que é a Isa, a Smiley e a Belu. Então agora só tem os barulhos das motos passando, loucura, né? Mas vamos lá. O que é a Minha Casa Minha Vida? Quando você ouve essas 4 palavras, normalmente você pensa, aquelas casinhas, eu não quero morar naquela casinha, eu quero morar em apartamento. Então você pensa, eu quero casinha, eu quero morar numa casinha, porque esse é meu sonho de imóvel. E tem gente que acha que é lugar para pobre morar. Bem, gente, todos nós temos que ser mentalmente ricos, né? Contanto que a gente tenha um lar para morar, não importa, a gente faz de qualquer lugar, a gente faz de qualquer casa um lar, né? Mas tem algumas pessoas que têm essa mentalidade, que Minha Casa Minha Vida é tipo Coab, é tipo CDHU. E sim, tem o projeto Minha Casa Minha Vida, que você se inscreve na prefeitura. Aqui em São Paulo com renda até R$ 1.600, você pode se inscrever e aí você fica aguardando o teu sorteio para os apartamentos que o governo constrói, tá? E tem o financiamento Minha Casa Minha Vida, que é muito parecido com o financiamento tradicional. O que vai mudar? O que vai mudar é que o governo está subsidiando as rendas e a taxa de juros. E também permite que você use o FGTS para bater da entrada. Por que eu uso a palavra subsidiar as rendas e a taxa de juros e não aqueles valores imensos que eles falam em propaganda de televisão, subsídio até não sei quantos R$1.000? Porque na realidade, dependendo do tipo de Minha Casa Minha Vida, algumas pessoas até recebem um valor extra de subsídio, mas financia muito pouco e a entrada fica alta. Porque o verdadeiro subsídio é você poder comprar com rendas menores do que os bancos comerciais pedem. Hoje em São Paulo, as rendas vão até R$7.000. E vai depender do tipo de Minha Casa Minha Vida que você está adquirindo o seu imóvel. Então, até recentemente, a gente tinha o tipo 1,5, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1,5, no momento, não está recebendo recursos. E aqui em São Paulo tem até uma construtora que ainda está trabalhando, mas eu nem sei ainda como que eles vão estar fazendo esse repasse. Eu vou estar verificando isso e depois qualquer coisa eu faço outro vídeo. Eu foco mais no tipo 2 e tipo 3. E cada tipo de Minha Casa Minha Vida, ele também tem um limitador de renda. Então, sempre quando for ver um empreendimento, tem que saber qual o limitador que eles têm lá. Então, dependendo da renda, a pessoa não pode comprar naquele projeto. No projeto que eu estou focando mais agora, a pessoa pode comprar até a renda de 7.000 e, dependendo, pode comprar até fora do Minha Casa Minha Vida. Então, cada projeto é um caso. Eu tô com falta de ar, mas é normal, viu, gente? Então, assim, normalmente, para o tipo de financiamento tradicional, é usado o dinheiro da poupança para financiar imóveis, com a taxa de juros um pouquinho maior, e é necessário uma renda, hoje, de mais ou menos R$3.500 para cada 100 mil do imóvel, tá? Pode variar de 3 a 3.500 para cada 100 mil do imóvel para você comprar. Então, por exemplo, se um apartamento custa 300 mil, você vai precisar 3 vezes 3.500. É um exemplo básico, tá? De fazer uma conta rápida. Uma taxa de juros que até recentemente estava variando de 9% a 12%, e a gente fazia uma média de 10,5%, e você só podia usar seu FGTS depois de pronto.
E você também, assim que o apartamento fica pronto, você vai pagando parcelas corrigidas pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, e quando fica pronto, você paga pela escritura completa, a taxa do banco, e você paga uma correção sobre o saldo devedor. Por isso que você ouve as pessoas falando, nossa, ferraram meus amigos nas chaves. Por quê? Porque teve essa correção de 3 anos que você paga, ou períodos que foi construído, né? Você paga para manter o financiamento valorizado, e você paga isso numa bolada só, tá? Acontece que a maioria das pessoas não tem essa renda necessária que os bancos comerciais pedem, e ainda mais para pagar com essa taxa de juros. E por mais que agora os bancos estão fazendo algumas promoções com taxa de juros, é muito importante verificar que algumas promoções são válidas por 6 meses ou 1 ano, e depois volta a taxa de juros normal do mercado. E o Minha Casa Minha Vida veio para permitir que outras pessoas possam comprar imóveis também. Imóveis de qualidade, em áreas que necessitam também desse apoio habitacional. Então, o governo ele faz um empréstimo imobiliário para o banco, para que o banco possa olhar para a minha renda com outros olhos. Se com a renda de R$3.000 eu não consigo comprar um imóvel de 240 mil, dentro do financiamento Minha Vida eu consigo. Por quê? Porque a minha renda está sendo subsidiada, minha taxa de juros está sendo subsidiada, e tudo depende da minha renda. Tem esses valores de subsídio que aparecem na televisão? Em alguns casos vai aparecer um valor, tá? Normalmente é um valor bem pequenininho, porque até recentemente tinha bastante Minha Casa Minha Vida, tipo 1,5, onde era para as rendas menores recebiam um valor até que interessante desse subsídio extra, que você somava a taxa, a gente soma, né, ao financiamento, e esse subsídio você não paga juros sobre ele, tá? Só que agora não tá liberando esse fundo aí para Minha Casa Minha Vida, tipo 1,5. Eu vou até pesquisar aí que tem uma construtora com um lançamento, eu nem sei como eles estão conseguindo esses fundos liberados. E eu foco mais no Minha Casa Minha Vida tipo 2 e 3, porque já vem com vaga de garagem e tudo mais, e muitas pessoas querem ter esse conforto de ter vaga de garagem. Então, eu trabalho com projetos desde os apartamentos de 150 mil, por exemplo, da Plano e Plano, até empreendimentos que vão até o valor limite do Minha Casa Minha Vida de 240 mil, que, por exemplo, que é a Construtora Grau, VNW, Cury, Econ, entre outras construtoras que eu foco. Então, assim, o governo vai olhar para minha renda com outros olhos e vai permitir que eu tenha uma renda ideal para comprar o imóvel do projeto que eu estou interessada. Eu posso somar até 3 rendas para que eu possa montar a renda ideal. Tem muitos projetos do Minha Casa Minha Vida que a construtora vai contratar uma empresa terceirizada para rodar uma pré-análise. E você assina o contrato com a construtora com aquela pré-análise e mais ou menos 6 meses depois você assina com a Caixa. Eu prefiro trabalhar com construtoras que já rodam SICAQ antes, porque aí você já assina com a segurança maior com a construtora, e em até 6 meses depois você, na realidade pode ser um pouquinho mais, mas normalmente é de 3 a 6 meses, você assina com a Caixa. Você mantém o perfil que você mostrou quando foi rodado o SICAQ, e você mantendo aquele perfil, quando a Caixa te chama, basicamente você só vai assinar o contrato da Caixa. O que é o SICAQ? O SICAQ nada mais é do que uma análise completa dos seus documentos. É igual quando vai comprar carro. Normalmente você primeiro dá os seus dados, depois eles pedem os documentos. O SICAQ é o contrário, primeiro os documentos, depois eles rodam a análise. E com o SICAQ, você já tem essa pré-liberação de financiamento, aí fica mais fácil para fazer o fluxo de entrada, porque tudo que o banco não financia é entrada, e cada construtora monta um fluxo de acordo com a regra de cada uma. Mas normalmente é ato mais 26 parcelas ou ato mais 30, se precisar coloca semestral, se precisar coloca anual.
E muita gente tem medo, assim, ai, tem medo daquelas parcelas anuais, ai, aquelas semestrais, eu não quero. Gente, semestrais e anuais nada mais é do que parcelas que a gente coloca para usar o dinheiro das férias de vocês e do 13º de vocês para facilitar o fluxo, a soma das parcelas e das parcelas das semestrais e anuais, nada mais é do que a sua entrada. Porque a entrada você pode pagar tanto à vista, ou o ato mais parcelas, ou o ato mais parcelas semestrais e anuais. Às vezes a gente só coloca semestral e anual só para baixar um pouco mais a sua parcela, ou baixar um pouco mais o seu ato. Mas não é que a gente coloca lá de propósito para querer cobrar um valor extra de vocês. A gente coloca lá para facilitar a vida de vocês, tá? E normalmente, assim, eu gosto de trabalhar igual uma construtora que eu foco, que a gente limita essas parcelas nas primeiras 35% da renda do cliente. Depois de um ano, a gente limita em 25% a renda do cliente, semestrais 40% e anuais 65% do 13º. Por quê? Porque enquanto está construindo o imóvel, está evoluindo a obra, tem o seguro obra. O seguro obra, ele vem para, na realidade, é um tipo de juros que você paga a cada momento que o banco libera dinheiro para a construtora construir o prédio. Como isso funciona? Bem, enquanto está construindo, você está lá pagando as suas parcelas. Essas parcelas são corrigidas pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, aumentou o prego, martelo, cimento, mão de obra. É tudo repassado mês a mês. São taxas pequenininhas emitidas pela Faculdade Getúlio Vargas. Pois bem, mais ou menos nesse período aí de 1 a 6 meses, a Caixa vai chamar vocês para estar assinando o contrato, a sua escritura definitiva. E essa escritura, normalmente é você que paga, né? Taxa de cartório, TBI e quando fica pronto o desmembramento. Dependendo da construtora, se tem promoção, ela vai pagar pela taxa de cartório e TBI. Aqui em São Paulo, a média para um empreendimento até 240 mil é por volta de 15 mil reais, se for juntar tudo. Aí tem a taxa do banco que tem que pagar e também tem uma correção do INCC sobre o saldo devedor, dependendo da construtora, a maioria tem. E normalmente algumas construtoras já embute na entrada para facilitar, para o cliente não ter que tirar dinheiro do bolso. Mas a taxa do banco normalmente o cliente paga, ou uma taxa de... Tem gente que chama de taxa de assinatura de contrato, né? Outras pessoas falam que é a taxa de análise, mas normalmente o banco tem essa taxa, tá? Que é cobrado. Quando você assina como escritura definitiva, o banco ele faz uma alienação com a sua escritura. E ele que vai ser responsável pela construção do seu apartamento. E ele vai ficar sempre cobrando o que a construtora está fazendo. Cobrando no sentido, eles estão construindo mesmo, né? Porque se eles demoram de construir, como eu mencionei, se a construtora vir a falir, eles põem outra no lugar. Se demora de construir, põe outra no lugar. Se vem uma das pessoas que comprou a óbito, uma parte fica quitada. E também tem ali uma taxinha de juros que mantém o financiamento congelado. Então, todo mês o engenheiro vai na obra e ele verifica essa obra, quantos por cento foram construídos. Aí ele manda um relatório para a Caixa e fala assim: Dona Caixa, construíram 10% do projeto. Pega o dinheiro de todos os condôminos que já compraram até agora e libera 10% para a construtora continuar a construção dela. E manda um boleto para Carla ou para o João de 10% sobre a primeira parcela morando deles. Então, vamos dizer que a sua primeira parcela morando seja R$1.000. Então, você vai receber um boleto de R$100. No segundo mês, construiu lá mais 4%,
né? Então, agora já temos 14% de obra construída. Dona Caixa, libera 14% para a construtora e manda um boleto de 14% para a Beatriz ou para o João. Então, você vai receber todo mês um boleto. Normalmente, esse boleto começa 30 dias após você assinar com a Caixa. E eu prefiro falar que ele vai até 100% da obra, porque, como o próprio nome diz, segura evolução de obra. Pode até parar de receber essas cobranças um pouquinho antes, mas para um melhor gerenciamento financeiro, eu prefiro que vocês trabalhem aí no orçamento de vocês, que vai até 100%. Pode chegar até 100% da sua parcela. Então, é muito importante, no começo, nos 2, 3 primeiros meses que você ainda não paga evolução de obra, já começar a guardar um valor, né? E se você também mantém parcelas, as 12 primeiros maiores podem casar com as parcelas menores da evolução de obra. E quando elas passou de um ano e você deixá-las um pouquinho menores, elas casam com as maiores. Então, é tudo questão de gerenciamento financeiro, né? E esse seguro obra, além de ser um seguro, a cada momento que está construindo a obra, que é o banco que está liberando dinheiro para a construtora construir o apartamento. Então, essa é uma taxa, é um seguro, taxa de juros, sobre o valor que está sendo liberado. Então, mês a mês, você vai pagando os juros daquele valor que foi liberado. E esse juro que você está pagando acaba sendo um seguro. Porque se acontecer alguma coisa, sua obra está garantida. Eu mesma já participei da venda de 3 torres de apartamentos de uma construtora que veio a sair do mercado e que, por conta de ter sido Minha Casa Minha Vida e ter tido o seguro evolução de obra, as pessoas conseguiram ter o apartamento delas, porque acabou sendo construído por uma outra construtora. Tem sido muito raro isso acontecer, né? Esse foi o único que eu trabalhei, mas é bom ter essa segurança, especialmente, né, o trabalhador com a família, é bom ter essa segurança. Aí a pessoa fala assim, nossa, Beres, mas tem que pagar isso de seguro. Mas se você tivesse renda para comprar, uma renda maior, para comprar no sistema SBPE, lembra que eu falei que quando ficar pronto o imóvel você tem que pagar uma bolada de uma vez só? Sem seguro nenhum? Que se a construtora quebra no meio do caminho da entrada, se quebrar você perde tudo. Claro, se não quebrar lá no final você tem que pagar uma bolada enorme de uma vez só de correção. Praticamente o seguro, se você for somar tudo, acaba sendo parecido com esse valor que você tem que pagar no sistema tradicional de financiamento. A única diferença é que você paga parcelado e ainda tem todas essas 4 garantias que eu passei para você. Então, comprar no sistema associativo Minha Casa Minha Vida, ou mesmo um empreendimento que é fora do Minha Casa Minha Vida e que é associativo, também vale muito a pena, porque você já tem essa segurança da construção do imóvel. E outra, o sistema Minha Casa Minha Vida, ele tem um sistema de qualidade chamado PQ, peraí, as letras, tem que lembrar, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade para o Habitat. Eu tenho uma das consultoras que eu trabalho que tem nível A. O sistema tradicional não tem esse nível de qualidade. Dentro da Minha Casa Minha Vida é obrigatório ter. Tem uma das consultoras que eu trabalho que tem o ISO 9001 de qualidade. Então, essas coisas são muito importantes, né, para estar investindo, né, o dinheiro que a gente sabe que muitas vezes é um dinheiro de um suor trabalhado, que é o sonho, né, de muita gente ter a casa própria. Então, o financiamento Minha Casa Minha Vida veio para isso, para permitir ajudar pessoas a comprar o primeiro imóvel. Tem que seguir umas regrinhas? Tem. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um salário mínimo e quero comprar e não consigo, então Minha Casa Minha Vida é uma mentira, Minha Casa Minha Vida tá mentindo. E não é bem isso. Você pode ter um salário mínimo, mas você precisa juntar pelo menos com mais 2
pessoas para ter a renda ideal, para que você possa comprar um apartamento, mesmo que seja sem, dependendo do projeto, né, sem vaga, mas vai ser um imóvel. E dependendo da renda, hoje, por exemplo, para os empreendimentos que eu trabalho com vaga de garagem, que em São Paulo, a média de 215 a 240 mil, a renda ideal varia de 3.500 a 4.500. Essa é uma renda boa para você conseguir um bom financiamento e ter um fluxo de entrada interessante. Mas vai depender também de quanto você tem de FGTS e de quanto você tem de recursos próprios. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho uma renda de 3 mil. 3 mil é uma renda que vai me deixar um pouquinho apertado, só que eu tenho 30 mil de FGTS. Eu tenho 20 mil guardado, a soma desses três valores vai fazer o meu poder de compra e o meu poder de financiamento. Porque o poder de compra e financiamento é a soma de quanto que eu financio. Vamos dizer, eu financio 150 mil. Aí eu tenho 20 mil de FGTS, então meu poder de compra é 170. Mas eu tenho 30 mil de recursos próprios, então meu poder de compra 200 mil. E se eu vou comprar um empreendimento na planta e o empreendimento custa 230, esses 30 mil eu vou parcelar no período da entrada. Então, eu posso procurar imóvel até 230 mil. Agora, se a minha renda é de 2 mil e eu quero um apartamento de 230, não vai dar, não vai fechar a conta. E aí que muita gente fala, olha, é muito caro, Minha Casa Minha Vida é uma mentira. E é complicado. Uma outra coisa também que muitas pessoas perguntam, se o ato da entrada é à vista. Então, assim, o ato da entrada, como o próprio nome diz, é no ato. É naquele momento que paga. Algumas poucas construtoras até dividem 2 ou 3 vezes, mas tem pessoas que querem que divide várias vezes. Mas não dá, porque é ato. Então, assim, o fluxo de pagamento é feito em ato mais parcelas, semestrais e anuais quando necessário. Então, o ato é a primeira parcela da entrada e é sempre, entre aspas, à vista. Outra coisa que vocês não vão me ver fazendo é colocar anúncios de apartamento com 5 mil de entrada e parcela de 300 reais. Gente, eu não tenho a maquininha para fazer aquela voz falsificada, mas me dá nos nervos quando eu vejo isso. Porque assim, quando eu vejo esse tipo de propaganda. Por quê? Minha Casa Minha Vida depende da renda. Se depende da renda, como eu posso colocar num folheto? Tá aqui, vou pegar aqui um folheto, colocar no folheto aqui. Você vê, ó como eu faço meu folheto, ó. Aqui tá meu cartãozinho, às vezes eu coloco minha etiqueta. Olha aqui atrás, eu não ponho nada disso. Se eu pego esse folheto aqui, eu não ponho, ó, posso colocar minha etiqueta, mas eu não ponho essas coisas. Por quê? Porque eu não vou colocar entrada de 5 mil reais, até olhei no lado errado da câmera. Porque eu não vou colocar entrada de 5 mil reais e parcela de 300? Porque tudo depende da renda do cliente. E a entrada, gente, é tudo que o banco não financia. Eu estou comprando um apartamento de 200 mil. O banco geralmente financia até 80%. Raramente até 90%. E em alguns casos você ouve falar assim, mas financiaram 100%. Eles fizeram alguma coisa para parecer para o banco achar que você estava financiando mais e parecer para o banco que você não pagou a entrada. Mas o banco nunca libera 100%. Especialmente na Minha Casa Minha Vida. Então, assim, o banco libera geralmente até 80%. Tudo que o banco não financia é entrada. Então, a gente pega 20% do valor de um apartamento. Aquilo é a entrada. Aí, o ato da entrada pode ser de acordo com a liberação da construtora, que possa permitir ser 2 mil reais, ou 3 mil, ou 4, ou 5 mil reais. Mas isso é ato de entrada, mas vai ter parcelas para complementar o restante daquele valor que o banco não financiou. E também as parcelas vai depender de quanto a pessoa está dando ou de quanto financia. Então, assim, se eu escrevesse, por exemplo, olha, sugestão de ato, 3 mil reais,
E parcelas, ou seja lá o que for aqui, ou parcelas de R$300, sendo que a sua renda seja de, sei lá, R$4.000 e você tenha 20 mil de FGTS e 40 mil de recursos próprios, tudo bem. Até posso fazer uma propaganda assim. Mas a maioria põe entrada de R$2, R$3.000. Aí você vai atender clientes que viram essas propagandas, que eu chamo de propagandas enganosas, e aí vem e a gente fala, olha, sua entrada vai ficar, sei lá, 10 mil de ato e parcelas de 1.000. A pessoa, nossa, mas tá caro, você tem certeza? Você não tá me enganando? Sabe assim? É complicado, né? E eu já conheci corretor que foi multado por fazer anúncios assim, porque não pode, gente, mas a maioria faz, infelizmente. Então, contanto que você, cliente, entenda que tudo que o banco não financiar é entrada, e essa entrada, ela é feita, o fluxo dela é feito de ato, mais parcelas, e se precisar semestrais e anuais, aí vocês vão entender que ato não é entrada, ato é a primeira parcela da entrada. E outra, muitas pessoas chegam até mim e falam assim, olha, a minha renda é de R$3, mas eu quero apartamento pronto daqui a 6 meses, mas eu quero apartamento pronto daqui a 1 ano. E a renda é de 3, mas não tem FGTS, não tem, às vezes não tem nenhum ato. E às vezes não tem outros recursos próprios. Então, assim, para comprar um apartamento em construção já, quanto menos tempo falta para a construção, menos tempo você tem para pagar a entrada. E se, por acaso, você encontra um Minha Casa Minha Vida de qualidade, com vaga, com apartamento livre, o pagamento é à vista. Então, para poder ter um apartamento, eu preciso planejar. Porque uma renda mais restrita complica comprar à vista, né? Então é importante dar esse tempo para vocês mesmos, para poder planejar. E 2 anos e meio, gente, passa rápido, passa muito rápido. Quando a gente pisca o olho, já passou, né? Então, assim, e dependendo do empreendimento, pelo menos eu sou assim, dependendo do empreendimento, quando eu falo com o cliente, olha, essa é uma oportunidade que vale a pena. Aí tem cliente que acha assim, não, ela tá pegando no pé, tem muitos outros projetos por aí. Tem um projeto que eu trabalhei que ele zerou no lançamento. A consultora teve que comprar um outro terreno para lançar um outro com a mesma planta. Também zerou. Agora a gente está no terceiro terreno que a consultora comprou, também com a mesma planta. E mesmo na quarentena o pessoal tá entregando documentação, tá rodando documento. E tem muita gente que fala, não, Beres, ai, não, para mim tá caro, esse projeto tá caro. Então, assim, eu vou achar outra coisa melhor. Quando a gente já trabalha com outras coisas. E às vezes acontece mesmo do cliente achar outra coisa por um preço que cabe no bolso da pessoa, mas não com as qualidades de alguma coisa que está sendo oferecida. Então, quando eu trabalho, se eu falo assim, ó, esse projeto é muito bom, não é tipo assim, forçando a pessoa a comprar ali. É baseado na experiência de outros projetos que eu trabalho também. E também vai depender da localização. Às vezes a pessoa até prefere uma coisa mais simples, mas uma localização que ela sente mais confortável, quer morar mais perto da família, ou quer morar perto do trabalho. Então, isso é possível também. E para também desmistificar a questão da qualidade do empreendimento Minha Casa Minha Vida, no centro, na maioria é no centro de São Paulo. Muitos empreendimentos de médio padrão, tá? De 2 dormitórios, que é fora do Minha Casa Minha Vida, 2 ou 3 dormitórios, tem as opções de 1 dormitório, ou então chamados como estúdio, às vezes é de 1 dormitório ou estúdio. Eles entram no financiamento Minha Casa Minha Vida. Então, na mesma torre, você tem empreendimentos cujo financiamento é liberado pelo Sistema Brasileiro de Poupança, e você tem o financiamento, apartamento no financiamento Minha Casa Minha Vida, cujo dinheiro vem do FGTS, tá? Por que isso acontece mais
sentido centro, né? Porque São Paulo tá buscando ficar como as grandes metrópoles, como Toronto, Tóquio, Londres, Nova York, onde as pessoas preferem o lado social da vida, preferem morar em espaços menores, mas tem aquela vida social, curtir mais a vida do que ficar em trens, metrôs, ônibus, né? Porque eu moro na zona leste de São Paulo, às vezes eu levo 1h30 para chegar no centro de São Paulo, eu não dirijo. Então, tem essa questão, né? Dessa vantagem de morar em espaços compactos e que entra no financiamento Minha Casa Minha Vida. Normalmente é sem vaga de garagem, mas você tem um número infinito de coisas que você pode ter em troca, morar perto. Às vezes, né, você está bem localizado, pode acontecer de ter mesmo até perto de estação de metrô, o que pode ser muito valorizado, né? Hoje em São Paulo eu tenho um apartamento pertinho da estação Arthur Alvim, por exemplo, não é no centro, né? Mas é a partir de 152 mil, com 2 dormitórios. Assim como eu tive Minha Casa Minha Vida perto da Bresser Moca, também a partir dessa média de valor para um dormitório. Então, assim, cada caso é um caso, né? Cada projeto é um caso. Eu foco mais na região Guaianazes, Itaquera, às vezes São Miguel. Tem alguns projetos fora do Minha Casa Minha Vida, na Vila Matilde, mas eu acredito que para o fim do ano eu vou ter um projeto na Vila Matilde, que entra no Minha Casa Minha Vida. E é bacana, gente, é bacana ver a pessoa pegar a chave, é bacana ver a pessoa morando. Eu gosto de acompanhar minhas clientes, onde eu posso, né, onde dá. Eu gosto de acompanhar a obra, de enviar para meus clientes, olha como está crescendo, olha como está ficando pronto. E é muito legal ver uma família feliz, é bem satisfatório de eu poder ajudar essas pessoas a ter um apartamento para fazer um lar, né? E falando em apartamento, as pessoas falam, né? Ah, mas não tem casa. Gente, São Paulo não tem mais espaço para casa. Não tem, por isso que a maioria aqui Minha Casa Minha Vida em prédios, né? Às vezes vai ter alguns sobrados de tamanhos compactos também, geralmente até 45 metros, de 2 dormitórios, que entram no financiamento Minha Casa Minha Vida. Normalmente, a média de valor já é no limite do Minha Casa Minha Vida, na faixa de 240 mil, na realidade. Mas eles são vendidos só quando prontos, então o pagamento é à vista da entrada. Tem alguns projetos agora que tem acontecido com mais frequência em São Paulo, que entra no Minha Casa Minha Vida também, são aqueles apartamentos tipo um motel americano, que lá é hotel na realidade, né? Mas eles chamam de motéis, que vocês veem no filme, que tem um corredor e aí as portas são lado a lado. Então, tem vendido bastante aqui. Mas às vezes a pessoa tem a renda para comprar um daquele, mas fala assim, ah, mas eu quero um prédio tradicional. E nessa de querer um prédio tradicional, aí vai postergando e não consegue comprar. Gente, então é isso. Eu acredito que eu passei a maior maioria das coisas que eu queria passar. Então, fazendo um resumo, Minha Casa Minha Vida, ele vem do FGTS, o subsídio verdadeiro, né, do meu ponto de vista, como é que eu falo, que é para mim o subsídio, é você poder comprar com a renda menor e também ter a taxa de juros menor, tá? Esses dois são o verdadeiro subsídio, tá? Especialmente ter taxa de juros menor. Por mais que fora do Minha Casa Minha Vida agora tenha a opção IPCA 5%, uma que vai ter que ter a renda que os bancos comerciais pedem. Outra que o IPCA é pela taxa da inflação, né? Então, comparado com as taxas do Minha Casa Minha Vida, ainda não tem comparação. Ela varia de 5% a 8,9%. Então, são taxas baixas, são taxas ao ano, tá? E, geralmente, elas são corrigidas juntamente com a TR. Aí também tem 2 tipos de tabela. Tem a tabela SAC. A tabela SAC, ela vai diminuindo as parcelas. São parcelas decrescentes. E a parcela da tabela Price, ela é linear,
Então, normalmente ela vai mudando. Quando muda, normalmente é a cada ano, quando muda o aniversário da pessoa, que aí muda o seguro, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, vai mudando a taxa de seguro. A tabela Price é a mais usada no Minha Casa Minha Vida porque ela dá um poder de financiamento maior. Assim, diminuindo a entrada, facilita mais. Dependendo da renda, aí a gente até recomenda a tabela saque. Dentro do financiamento Minha Casa Minha Vida, a longo prazo, tem pouca diferença entre uma e outra a longo termo, né? Fora do Minha Casa Minha Vida tem uma diferença um pouquinho maior pela saque, sai mais em conta. Mas Minha Casa Minha Vida normalmente fica ali elas por elas. Mas a Price dando um poder de financiamento maior. Então, basicamente é isso, gente. Minha Casa Minha Vida é um tipo de financiamento que você consegue comprar com a renda menor do que os bancos pedem, porque a sua renda está subsidiada, e você tem taxas de juros menores do que os bancos comerciais oferecem. E você pode usar o seu FGTS para você abater da entrada e a partir daí fazer um fluxo de pagamento de ato mais parcelas se precisar semestral e anual. E normalmente você precisa ter o dinheiro da escritura, da taxa do banco e dessa correção do INCC sobre o saldo devedor. Dependendo da construtora, vai ter o cartório e a taxa do TBI paga, e no final você se responsabiliza pelo desmembramento. O que é desmembramento? É quando o prédio fica pronto, você tem que individualizar a matrícula do seu apartamento. Deixa eu lembrar o que mais. Por hora é isso. Se tiver mais alguma pergunta, vocês coloquem aqui para